Preparando aqui já para iniciar os últimos detalhes. Estou procurando aqui só um pouquinho. Vamos ver se a gente começa aqui. Tá. Ah, beleza. Me achei aqui, ó. Me achei. Só um minutinho, gente. Isso. Ajuda? Já me achei aqui, ó. Tava procurando pelo seu para saber se tava, mas me achei aqui. Agora eu só tô aguardando um pouquinho. Aguardar o pessoal e vamos começar. Bom, já estamos aí com 1 minuto. Deixa dar 2 minutos de live e aí a gente inicia o tema. Opa. O que aconteceu aqui? Deus te abençoe. Boa noite, pai. Boa noite. Bom, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Vamos rezar, vamos continuar, né? Vamos iniciar essa live de hoje. Bom, salve Rainha Santíssima, valei-nos o glorioso e o justo São José. Quero convidar você para a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua história. Acredito eu que aqueles que vão estar assistindo essa live, já deu tempo também para você estar se preparando. Não sei se você vai jogar na televisão, se vai assistir pelo celular, mas amém, louvado seja Deus. Hoje nós então estamos iniciando aí uma nova sequência, não é? Nós falávamos, para quem nos acompanha, nós falávamos há alguns meses atrás sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Depois seguimos aí com algumas lives referente ao Santo Rosário, as meditações do Santo Rosário. E hoje nós queremos dar aí o pontapé, iniciar falando sobre relações afetivas, mas dentro de um segmento, de uma direção voltado para relações pré-matrimoniais. Nós sabemos que o período que nós estamos vivendo hoje, principalmente, e a qual na nossa missão, no nosso ministério, tanto eu como a Tati a gente vem percebendo, ainda chega muitas pessoas até a gente, para partilhar, para conversar, coisas do dia a dia. E a gente percebe que até mesmo dentro de relacionamento de pessoas que já estão na caminhada, pessoas que já estão aí exercendo algum ministério, estão servindo em alguma pastoral, em algum apostolado dentro da Santa Igreja, ainda assim são duas coisas diferentes. É diferente você estar na igreja de você ser convertido. É claro que a igreja é que nos conduz a esta conversão, mas há uma diferença. Há pessoas que estão na caminhada, e talvez até por anos, mas, infelizmente, elas ainda não se converteram. Não tiveram um encontro íntimo, pessoal, particular com Jesus. Talvez não teve ainda aquela ousadia de São Tomé, de pedir, Senhor, se eu não tocar nas tuas feridas, se eu não colocar a mão do teu lado, eu não acreditarei. Talvez não teve ainda essa ousadia. Então, é muito diferente você estar, até mesmo posso dizer assim, participando da igreja, do que você de fato ser uma pessoa convertida. Repito, não adianta simplesmente levantar a mão e falar, eu aceito a Jesus. Isso não basta. É necessário se cumprir as promessas feitas no santo batismo. Ah, mas eu ainda não sou batizado. Bom, no princípio da igreja, aqueles que se preparavam, os chamados catecúmenos, estes estavam dispostos a dar a vida, pelo Evangelho, pelo nome de Jesus, pela Santa Igreja, porque eles reconheciam que a Igreja ela é a esposa de Cristo, o corpo místico de Cristo, sim, mas a noiva, aquela que espera o seu noivo, que prolonga a vida do Cristo aqui na Terra. Então, eles estavam dispostos a isso. Esse é o nosso chamado. Essa, de fato, é o segmento para uma vida íntima e plena com Cristo. Mas o que tudo isso tem a ver com relações afetivas? Bom, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão de Adão. Não é mesmo? Ele tinha uma relação com Deus, mas por conta de um pecado a qual a Santa Igreja reconhece como o pecado da desobediência, ele se deixou seduzir, Adão e Eva se deixaram seduzir pela serpente e logo caíram aí no pecado da desobediência. A desobediência, ela é um pecado tão grave, não obedecer, melhor dizendo, não obedecer a Deus, não obedecer à vontade de Deus, é um pecado tão grave que é um pecado que se assemelha, que se equivale a um pecado de idolatria, porque quando eu não obedeço, porque quando eu não estou disposto a obedecer à vontade de Deus para a minha vida, logo eu estou me colocando no lugar de Deus. Eu estou, entre aspas, me colocando como se eu fosse o meu próprio Deus. Eu faço por mim mesmo.
Segura as pontas aí, que daqui a pouco a gente fala um pouco sobre Adão. Eu disse que eu ia falar agora, mas deixa eu ler algo que é dito para nós aqui no compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Né? Qual é o desígnio de Deus para o homem? Qual é o desígnio de Deus para o homem? Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, por um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho como Redentor e Salvador dos homens, caídos no pecado, convocando-os para a sua igreja e tornando-os filhos adotivos, por obra do Espírito Santo, e herdeiros de sua eterna bem-aventurança. O próprio Deus, ao criar o homem à própria imagem, inscreveu no coração dele o desejo de o ver, ainda que esse desejo seja com frequência ignorado. Deus não cessa de atrair o homem a si, para que viva e encontre nele aquela plenitude de verdade e de felicidade que procura sem descanso. Por natureza e por vocação, o homem é, portanto, um ser religioso, capaz de entrar em comunhão com Deus. Essa íntima e vital ligação com Deus confere ao homem a sua fundamental dignidade. Aqui é que eu chego no ponto de Adão. Adão, ele tinha essa intimidade com Deus, né? Eu quero fazer esse percurso dessa catequese, digamos assim, para que a gente chegue na realidade de hoje. O que está acontecendo hoje com as relações afetivas. E quando eu falo de relação afetiva, quando eu falo de afetividade, eu não vou falar somente da questão de um homem para com uma mulher, mas no seu todo. Também a relação afetiva de um filho para com os seus pais, a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, a realidade familiar, não é mesmo? Os seus entes queridos, né? Os seus avós, os seus familiares, os seus tios, né? Os seus amigos, a roda de amigos, como se relaciona afetivamente com os colegas na sua empresa, também no seu curso, numa faculdade, apesar que hoje está sendo tudo online, não é mesmo? Esse período nós estamos vivendo, mas atinge. É uma realidade que atinge. E é uma realidade que vem se agravando cada vez mais de forma negativa na vida do ser humano. Bom, Adão, quando ele se deixa seduzir pela serpente, logo ele rompe o relacionamento dele com Deus. Ele rompeu o relacionamento dele com o Senhor. Já disse isso em outros momentos, mas eu quero que isso fique bem claro para você. Em seguida, ele rompe o relacionamento consigo mesmo, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas quando ele viu que estava nu, ele se envergonhou da criação, ele se envergonhou de si mesmo, ele se envergonhou, né, da forma como o Criador já havia feito, né, a coroa da criação. O ser humano é a coroa da criação do Senhor, é belíssimo, é esplêndido, mas ele se envergonhou. E depois ele rompe o relacionamento com Eva e começa o jogo de acusações, aonde nós temos bem a clareza, né, da serpente, o diabo, o divisor, né? Isso acontece muito dentro dos relacionamentos dos casais, né? Aquela acusação, aquele apontamento, aquele julgamento um para com o outro, né? Quando nós vemos um relacionamento dessa forma, logo se percebe, o diabo está aí no meio. Quando nós percebemos o relacionamento dos filhos para com seus pais, julgamento, apontamento, discussão, não é mesmo? Somente essa forma negativa de relacionamento é fato. O diabo está ali no meio, né? Aonde há a divisão, né, Satanás está no meio. O diabo, né, divisor, diabo, divisor, não é mesmo? Também na questão do relacionamento do homem para com a mulher, de um namoro, de um noivado, não é mesmo? Que começa seguindo tudo bem e de repente, né? Por quê? Nós vamos chegar nesse porquê. Quando o homem rompe o relacionamento consigo mesmo, né, ele rompe o relacionamento consigo mesmo, logo ele faz uma chaga, uma ferida em si.
E essa ferida, ela precisa ser tratada. Mas ela tem que ser tratada da forma como o catecismo deixou claro para nós. O homem é um ser religioso, então ele vai encontrar o tratamento dessa ferida aonde? Em Deus e somente em Deus, cumprindo e fazendo a vontade de Deus. Mas quando ele se afasta dessa bondade, dessa vontade, quando ele insiste, né, em caminhar sozinho, em caminhar no erro, em caminhar na vaidade, em caminhar se endeusando, logo esse homem ele perde a direção. E aí é que nós chegamos na nossa realidade de hoje. Vamos pular essa questão de histórica catequética, mas vamos chegar logo na questão da realidade atual. O homem em si, ele rompeu com Deus. E essa afetividade, o afeto do homem, né, para com os seus semelhantes, né, é o que gera uma sociedade, não posso dizer perfeita, mas uma sociedade justa. Uma sociedade correta, uma sociedade com valores, né, dentro de uma moral. Só que isso tem que começar na vida intrauterina. Isso deve começar na vida intrauterina. Só que a realidade que nós temos hoje são homens e mulheres cheios de si mesmo, cheios de vaidades, cheios de turbilhões, né? de vendavais, de furacões interiores. Não se olha mais para dentro de si mesmo. Que belíssimo seria! Vamos olhar para uma gestante. Pensa em uma gestante aí, alguém que você conhece que está gestante. Pensa nela agora nesse momento. Imagine agora essa gestante, e claro, o seu esposo também, orando, né, por aquela vida intrauterina, já manifestando ali, assim como João Batista já foi cheio do Espírito Santo, porque recebeu a saudação da Virgem que carregava o menino Jesus no seu ventre. Imagine agora aquela criança recebendo dos seus pais, naquele momento, na vida intrauterina, uma vida completa, uma vida completa, que deve ser protegida, que tem a sua dignidade, recebendo ali, naquele momento já, o afeto, o carinho, o amor, palavras dóceis, impondo as mãos, o pai e a mãe ali impondo as mãos e orando pelo bebê, chamando os irmãos, né, para que também coloque as suas mãos e já comece a orar ali, né. Se você não sabe, a palavra religião, ela significa religar. O homem sendo religioso, ele se religa com Deus. Aquilo que foi rompido em Adão, agora é religado em Cristo. Por isso a religião, por isso Cristo deixou a Santa Igreja Católica, e claro, né, com um selo de garantia, né, com a sua alma, né, com o seu espírito, melhor dizendo, que garante a infabilidade, que garante e que dá a segurança de que a igreja não será destruída pelas forças infernais, né? Então, logo, imagine a criança vindo já, sendo gerada nessa relação de amor, né? Até parece o amor trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só a criança sendo gerada nessa relação de amor. Imagine como vai ser o nascimento desta criança. Já vai ser um nascimento em paz, um nascimento tranquilo, um nascimento receptivo, um nascimento querido por Deus. Porque, de fato, né, nós não, como eu posso dizer assim, muitas pessoas elas acabam falando assim, mas o meu pai e a minha mãe não me quis. Claro, é óbvio, o seu pai e a sua mãe não sabiam que era você. Eles desejavam um filho, mas eles não sabiam exatamente que era você. Não sei se você está compreendendo o que eu estou tentando dizer. Mas Deus sabia que era você. Porque foi Deus que te quis. Então, acima do querer dos teus pais está o querer de Deus. Acima do querer do teu pai e da tua mãe, amado, está o querer de Deus. Mas há aquelas situações que a criança é abandonada num orfanato, que a criança, infelizmente, isso é grave, a criança ela é abandonada numa calçada, num saco de lixo.
A criança é jogada fora, é encontrada na sarjeta, né? E depois é cuidada, é tratada e com a graça de Deus, né? Sobrevive, e louvado seja Deus por essa vida que é tão preciosa. E aí a criança cresce, se revolta, eu não fui, meu pai e minha mãe não me quis, meu pai e minha mãe me deu, meu pai e minha mãe não me aceitou e tal, mas Deus te quis, Deus te criou, Deus te fez. Se nós pegarmos dentro da Sagrada Escritura aqui o profeta Isaías, né, ou o profeta Jeremias no capítulo 1, né, quando estava sendo formado no seio de sua mãe, quando estava sendo tecido, escondido, eu te quis, eu te fiz, eu te formei, eu te chamei pelo nome. O Senhor deu o seu nome. Então, acima do querer do teu pai e da tua mãe, Deus te quis. Deus te quis. Há um amor muito maior, há um amor infinitamente superior, dizendo, o próprio amor. Ele te quis, ele te chamou, ele te fez, ele te aceitou. Então não fique preso na aceitação dos outros, mas ele te quis, ele te aceitou, ele te apoiou, ele te desejou. E aí ele te concebeu um pai e uma mãe. E mesmo que não seja hoje, né, você não conviva de forma biológica com seu pai e a sua mãe, você nasceu de um pai e de uma mãe que foi querido por Deus. Mas é claro que o ser humano tem o seu livre-arbítrio. É claro que ele tem o seu livre-arbítrio. E infelizmente ele acaba optando por um caminho que não é um caminho segundo a vontade de Deus e que vai trazer consequências sim para a vida deles e também, claro, atinge a sua vida, atinge a vida de outras pessoas também. Nós vivemos em sociedade. Então, cada passo que eu dou, cada atitude que eu tomo, acaba tendo aí as suas consequências e que vai atingir aqueles que estão à minha volta, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Mas quando eu cumpro a vontade de Deus, de forma poderosa, as vidas que estão ao redor da minha, elas vão ser atingidas com a mesma santidade. Porque quando se fala em vontade de Deus, se fala em santidade. Se fala em santidade. Então, por isso, é muito importante que nós tenhamos essa consciência do amor, do querer de Deus para conosco. Tanto que no Evangelho de São Lucas, estava acabando de olhar aqui, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, no versículo 42, vem falar assim, uma só coisa é necessária. Quando está contando a história de Marta e de Maria, de que Marta se preocupa em arrumar casa, nas coisas exteriores, digamos assim, e quando Marta, né, ela se preocupa com as coisas exteriores. E já Maria, ela se preocupa com o que é interior. Ou seja, com a vida interior, com a vida em santidade, com a vida no Senhor. Com a vida no Senhor. Bom, às vezes a gente se exalta um pouco, né, para realmente ter um espírito de exortação, para que fique gravado no teu coração. O que tem sido mais importante na sua vida? Um segmento do que é exterior ou do que é interior? Essa questão da relação, né, da afetividade, ela tem que brotar de forma interior. Porque é afeto. Você não toca. Você não consegue tocar. Eu tenho afeto pela minha esposa, claro, casei com ela. Eu tenho afeto pelos meus filhos, claro, são meus filhos dados por Deus, né? São as pedras preciosas desse lar, né? Presentes de Deus, promessas de Deus para a minha vida. Eu tenho afeto pelos meus pais, claro, né? O Senhor concede, né, esse afeto, porque Ele mesmo já me concedeu, né, no quarto mandamento, honra teu pai e tua mãe, já veio acompanhado de uma promessa esse mandamento, né? E isso realmente tem uma ligação afetiva. Mas também tem aquelas relações de afeto com pessoas que não têm uma ligação tão próxima assim, né? Um colega de trabalho, um amigo que você tenha,
pessoas que você convive no seu dia a dia, até chegar um período de um relacionamento realmente afetivo no sentido de homem e mulher. Só que se eu não estou bem resolvido, se eu não estou bem resolvido interiormente, como que eu posso me doar para outro? Como que eu posso ter um afeto verdadeiro, uma relação verdadeira com outra? Como posso atingir ele de forma positiva se dentro de mim está um turbilhão de coisas, ou se eu só olho para o que é exterior? Quando uma só coisa é necessária, fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Você está com os seus ouvidos muito bem abertos, principalmente na questão, eu cito ouvidos, né, de forma visível, né, exterior e tal, mas fazendo aqui uma alusão ao que é interior, ao seu coração. Porque quando se reza pelo coração. Se reza pelo coração. Porque deixa o Espírito Santo de Deus falar e orar em nós. E quando se deixa, quando se faz dessa forma, logo, por que é tão interessante? Porque é verdadeiro. Porque você escuta, você silencia o teu coração para escutar e depois obedecer. Então, uma só coisa é necessário. O quê? O que é, Well? O que é tão necessário? Obedecer. É necessário obedecer. É necessário obedecer. Até porque quando nós rezamos a oração ensinada pelo Senhor, nós dizemos, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade nas coisas visíveis como nas coisas invisíveis. Em tudo que o Senhor criou, seja feita a vossa vontade. Nas coisas boas que me acontecem, que seja feita a vossa vontade, Senhor. Nas coisas ruins que me acontecem, que seja feita a vossa vontade, Senhor. Nós temos que ser curados interiormente para que, quando chegar o momento realmente de discernir a questão da vocação, nós possamos ter o pé no chão. Nós possamos ter o pé no chão e discernir de forma clara qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu estou falando isso hoje porque nós estamos engajando nesses temas e nós vamos falar de questões pré-matrimoniais. Mas é importante, é interessante, primeiramente, você olhar para dentro de si, se curar. Porque a realidade de hoje, os jovens em si, né, infelizmente, por tantas propagandas exteriores, por tanta soma, por tanta bagagem, né, por tanta tranqueira, né, por tanto traste que ele vem acumulando dentro de si, porque ele é bombardeado de todos os lados desde a sua infância, não é? E ainda nem citei nessas questões que hoje estão sendo aí pautada e discutida, né, sobre a obrigatoriedade de uma teoria de gênero, de uma ideologia de gênero que quer ser imposta, né, para as nossas crianças, né? Também, ainda nem vou citar a questão, né, desse bombardeio de uma mentalidade a qual mascara que de fato o aborto é um homicídio, o aborto é um infanticídio, o aborto é um feminicídio, né? Não quero nem colocar desta forma, por quê? Porque no aborto ali uma vida é assassinada, uma vida de uma criança, de um ser vivo, né? Que pode ser do sexo masculino, que pode ser do sexo feminino, por isso que eu falei de homicídio, por isso que eu falei de feminicídio, né? Porque algumas feministas tanto defendem a questão da mulher, quando na verdade muitas estão sendo usadas, outras infelizmente estão aí simplesmente porque se venderam para isso, não é? Se venderam talvez por um suposto bem maior, mas estão sendo enganadas. Estão sendo enganadas. O fato é que, cada vez mais cedo, eles estão tentando
os inimigos, né, da fé, os inimigos da igreja, os inimigos do homem, né, do homem enquanto um ser completo, um ser querido por Deus, não é mesmo? E todo combate, eu estou falando aqui para nós cristãos, todo combate nós sabemos que ele vem primeiro por ordem espiritual, né, primeiro por ordem espiritual. Nós temos que lutar, né, de forma espiritual, ouvindo do Senhor e obedecendo, e praticar, né, com as obras, né, de caridade, as obras visíveis, as obras práticas, realmente combater o bom combate. Tá? Então, chegando nessa questão da juventude, né, cheia dessa bagagem, logo o relacionamento delas é um relacionamento descartável. Né? É um relacionamento de coisificação, né? De fica com um aqui, de pega outro ali, de experimenta um aqui, de experimenta outra coisa ali, quando na verdade isso não vai somando para a vida dela, mas isso vai cada vez mais deteriorando, né, ali a sua afetividade. Porque ela já não encontra mais, ela não sabe o que é mais um afeto, ela sabe o que é usar, ela sabe o que é coisificar o outro, suprir a sua carência. Suprir a sua carência. Nunca foi tão grande a carência, principalmente da juventude. E principalmente da juventude que está dentro da igreja. Porque muitos não são convertidos. Muitos estão ali simplesmente pelo o oba-oba. Simplesmente pela... vamos trazer o mundo para dentro da igreja. E está tudo certo. Porque vai atrair a juventude. E aí, de fato, eles são atraídos. Mas eles são atraídos pelas coisas do mundo. Mascarada em coisas de Deus. Quando, na verdade, Deus não é uma coisa. Deus é Deus. Deus é Senhor. Deus é Pai. Deus é amor. Mas o amor autêntico. Verdadeiro. Um amor que se doa. Um amor também, né, nesse sentido, um amor casto, um amor puro, um amor virgem. É um amor que nos preenche, que transborda. É um amor completo e repleto de si. Mas essa juventude, né, não conhece mais isso. A juventude não conhece isso. Os jovens não conhecem isso. Os jovens casais não conhecem isso. Os próprios casais que servem nas pastorais acabam não conhecendo isso, porque vieram feridos. Eu estou falando da minha geração, eu estou falando, né, da nossa geração. Imagine como não vai ser daqui para frente. Então, claro que para não perder o fio da meada, deixa eu falar aqui de uma parábola, de uma passagem, melhor dizendo, do Santo Evangelho. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Também o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 47. Deixa eu pegar primeiro aqui. Vamos ver aqui. Lucas, está aqui, primeiro Evangelho de São Lucas. Capítulo 6, versículo 47. É dito assim. Olha só. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Opa! Todo aquele que vem a mim. O homem é um ser religioso. Ele busca Deus. Ele tem inscrito no coração dele um desejo de Deus. E quando ele se deixa levar por isso, olha só, quando ele se deixa levar, quando ele busca o Senhor, todo aquele que vem a mim, que ele vai até o Senhor, ele ouve as minhas palavras, ele escuta as palavras de Deus e as põe em prática, ele obedece a Deus. Repito, não é simplesmente levantar a mão e falar que aceita Jesus, não é simplesmente levar a criança para ser batizada lá na igreja e pronto, acabou, tá tudo certo, deixa para lá, ela segue a vida dela. Não é assim, não é assim. Aquele que vem a mim, vai ao Senhor, né? Ouve as palavras do Senhor, ouve, escuta, silencia o teu coração, silencia a tua alma para escutar a Deus. Aí ele põe em prática, e quando ele põe em prática, ele está obedecendo. É um ato de obedecer de forma concreta. Uma só coisa é necessária, obedecer, e ele obedece.
E o Senhor continua: é semelhante ao homem que edifica uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. Ele cavou. O cavou significa o quê? Que ele se esforçou, que ele trabalhou. E quando diz cavou, diz que ele cavou bem fundo, até chegar no terreno rochoso, para firmar ali o alicerce da sua casa. E hoje em dia não está sendo feito dessa forma. Nós que trabalhamos por um bom tempo dentro dos encontros de noivos, né, pregando nos encontros de noivos, pregando em encontros, em retiros para casais em si, retiros para casais, e até mesmo a realidade vista, né, em alguns TLCs a qual nós pregamos, o alicerce a qual está sendo construído esta casa, ele está sendo construído num terreno de areia. A nossa juventude, estou falando para estes, nós que estamos dentro da Santa Igreja, nós estamos construindo as casas num terreno de areia movediça. Não é nem só simplesmente de areia não, mas de areia movediça, que vai cada vez afundando mais, afundando mais. E isso começa por conta da questão da afetividade de uma forma errada, afetividade de uma forma frívola, fria, sem verdade, sem conhecimento, sem sabedoria, porque desde o momento da vida intrauterina já é necessário que o pai e a mãe se disponha ali a realmente dar a vida pelo seu filho. E a realidade a mentalidade a qual hoje está sendo anunciada para nós é diferente. É uma cultura da morte. Então abra bem os teus ouvidos, vá até o Senhor, escute do Senhor e o obedeça. E o obedeça, porque toda a verdade está contida aqui. A solução para o que nós estamos vendo a nossa sociedade vivendo é de fato a conversão. É de fato homens e mulheres de Deus se levantarem. Realmente se levantarem dentro de uma verdadeira e única igreja de Jesus Cristo. Parar de brincar, de brincar com o evangelho. Deixar de ir para a Santa Missa e ficar com a boca aberta, olhando para o teto, olhando para o chão, olhando para o que o outro está fazendo e viver o mistério da Santa Missa. Expulsar o divisor, expulsar o diabo do coração, a qual tem dividido em pastoral A, B, C, movimento A, B, C, né? Parar de ministério A, B e parar com essas divisões e de fato ter um coração único, sendo Cristo o centro do coração, a verdade, aquele que nos inspira, aquele a qual sem ele nós não somos nada. É tirar do coração toda esta vaidade, arrancar, cava bem fundo, para chegar a um terreno, para chegar ali ao terreno rochoso, para firmar ali o alicerce. Porque Jesus continua: cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E essa rocha, a qual nós temos que alcançar, é a cruz de Cristo. O nosso alicerce tem que ser a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que realmente o edifício ele seja levantado. E quando vier, quando diz aqui, as águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa, e não a puderam abalar, nem mesmo foi abalada, porque ela estava bem construída. Ela estava bem construída. Mas aquele que as ouve e não as observa é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra movediça. Olha só, sobre a terra movediça. Louvado seja Deus, porque clareia os meus olhos. Porque eu não tinha lido ainda essa palavra movediça em nenhuma tradução da Sagrada Escritura. Eu não tinha lido ainda em nenhuma tradução. E estou vendo agora. Mas aquele que as ouve e não as observa é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a terra movediça sem alicerce. É movediça e é sem alicerce. Porque o alicerce, como eu disse, é a cruz. E esse que constrói a casa dessa forma não tem as suas bases na cruz.
Porque ele vai para a Santa Missa, ele não presta atenção na Sagrada Escritura, na mesa da palavra, ele não reconhece o mistério da paixão de Cristo ali no altar do Senhor. Então logo não tem esse alicerce e está em terra movediça. A torrente investiu contra ela e logo ruiu, e grande foi a ruína daquela casa. Tanto que em encontros de noivos nós já tivemos pessoas que, encontro de noivo, lógico, pessoas que se diziam, né, e serviam na igreja, eu já conheço tudo isso, eu já vivo tudo isso, eu já conheço. Foi no orgulho e logo em seguida, né, o que aconteceu? Né? Houve lá, ministrou o sacramento do matrimônio e tal, né? Se casaram e tal, e logo depois houve o quê? A separação. E logo depois houve a separação. Quando para nós cristãos não existe separação, que isso fique bem claro no seu vocabulário, jovenzinho, jovenzinha, que está namorando. E quando um cristão, ele namora para discernir o casamento. É por isso que não se deve iniciar cedo o namoro. Com qual idade? Não se deve iniciar cedo o namoro, porque o cristão, ele namora para casar. Ele namora, né, do relacionamento, o homem e a mulher vivendo ali essa afetividade, eles namoram, eles estão se conhecendo, eles estão se enamorando, e nesse se enamorar, não é mesmo? Esse relacionamento afetivo, ele vai amadurecendo, a ponto de se reconhecer de fato um amor. E quando se reconhece um amor, é que o rapaz, ele quer o bem para a moça, até mais do que para ele, e a moça quer o bem para o rapaz, até mesmo bem mais para com ela do que com ela, e logo o Senhor se faz no meio do relacionamento deles. Porque ele buscou o Senhor de forma individual e ela buscou o Senhor de forma individual. Dentro da minha afetividade, eu falo isso porque eu venho de uma afetividade e de uma sexualidade totalmente desregrada, né? Mas tudo começa pela afetividade, pelo afeto, não é mesmo? Por si mesmo, se amando. Quando a menina, ela se ama, não tem essa de dar prova para o namorado, não tem essa de se prostituir com o namorado, e não tem também essa do rapaz abusar da moça, não tem essa do rapaz de que era para ser o protetor dela, ser aquele carrasco que a usa, que a descarta. Não há esse tipo de... O relacionamento, quando há uma cura, quando o Senhor é o centro, olha como acontece. Quando se iniciou a minha conversão, vou testemunhar um pouco aqui para vocês da minha vida. Quando aconteceu a minha conversão, eu já não queria mais nada daquilo, né? Tudo aquilo que eu tinha vivido no passado, para mim, era considerado como esterco, como diz se gabando de tudo aquilo que você viveu, né? De toda aquela bagagem, de toda aquela imundície. Não, pelo contrário, é esterco. Para mim, viver é Cristo. E quando começou esse viver em Cristo em mim, e olha só, começou esse viver em Cristo também na minha esposa, hoje na minha esposa, na Tatiana, o que ocorreu, né? Tanto ela nos momentos de oração particular dela, como eu no meu momento de oração particular, logo nós orávamos ao Senhor. E quando nós nos enamoramos, né? E houve aquela paquera, e houve aquela questão, o pedido de namoro em si. É importante ter um pedido de namoro, sim. É importante ter um pedido. Não é assim chegar e já ir abraçando e beijando. Não. É importante a paquera, o olhar nos olhos, o falar com o olhar, o falar num toque de mão, de sentir o toque da mão do outro ali, mão com mão eu estou falando. Não estou falando da pornografia, da prostituição que há hoje, mas estou falando da pureza do relacionamento do cristão. Isso é importante e isso, infelizmente, não é falado mais em lugar nenhum. Claro, se isso foi abolido dos lares, quanto mais em qualquer outro lugar, não é mesmo? Se foi abolido da igreja doméstica, se foi abolido da instituição mais antiga, que é a família, então, aonde mais iria falar sobre essas coisas, não é mesmo? Mas é importante esse se enamorar. Então o Senhor viu e o Senhor foi curando a minha afetividade. E foi curando a afetividade também, né, da Tatiana, que eu estava enamorando naquele período, né? A troca de olhares, a conversa, o diálogo,
sim, expressar a sua intenção, né, para com o outro. Expressar a sua intenção. Não como o outro talvez fosse ali um pedaço de carne, como é hoje, né? Muitas vezes colocado um pedaço de carne exposto no açougue, não é mesmo? Um frango na vitrine de uma padaria, né? Assando, né? Assando. Né, para si, não, até porque muitas vezes aquele frango, ele é bonito por fora, mas ele não tem um sabor. Ele não tem um sabor, ele não tem um tempero, né? Dificilmente você vai encontrar um tempero. Então, quando dentro da sua afetividade há essa questão do olhar de um para com o outro, e não de querer usar um outro, mas querer somar, né? Querer dar-se para o outro no sentido de vamos conversar, vamos orar junto, né? Vamos nos enamorar, né? O que vai ocorrer com isso? O crescimento de ambos. O relacionamento não é, mesmo que ele termine, não é para ferir, não é para nenhum dos lados sair ferido, mas é para os lados saírem mais fortes. Sair mais fortes, mais convictos do que querem. Mais convictos do que querem. Até mesmo para a questão do discernimento da vocação. Até mesmo para o discernimento da vocação. Não é se usando, entenda. Não é se usando, mas é se complementando. Mas é se engrenando no sentido do crescimento na graça. Né? No crescimento na graça. Né? Na graça, tendo sempre o Senhor como centro. E aí chegar, se assim desenvolver o relacionamento, chegar a um noivado. Chegar a um noivado. Claro que talvez a caminhada que você tem, a outra pessoa ainda não tenha. Não tenha. Ela já está caminhando, não é que ela não está caminhando, mas talvez ela ainda não está nos mesmos passos que você. E você vai auxiliar ela, e ela vai te auxiliar, ou vice-versa. Mas digo para você, não caia na bobeira de você que já está numa caminhada, eu vou buscar alguém no mundo lá fora e vai dar certo porque eu vou trazer ela. Não. Não caia nessa bobeira. Não coloque em risco a sua santidade, o seu cheque. Não caia nesse risco, não caia nessa bobeira. Porque a questão da afetividade é algo muito arriscado, é algo muito importante, né, para que realmente, claro, pode ter acontecido de dar certo? Claro que pode. Ninguém está falando que não pode. Pode, claro que pode acontecer de dar certo sim, né? Mas é melhor seguir por um caminho mais seguro. É melhor cair num terreno onde a semente, de fato, ela vai germinar, ela vai dar frutos, 100 por 1. Então, é importante ir por um caminho mais seguro. Né? Deixa eu prosseguir aqui com agora o Evangelho de São Mateus, que também vem falar sobre isso. São Mateus, capítulo 7. Evangelho de Lucas, novamente, Marcos. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 24. Está aqui. Aqui o apóstolo Mateus, ele vai também relatar essa mesma passagem, tá? Ó, tá aqui, ó. Como subtítulo tem até aqui assim, o verdadeiro sábio. Olha só, sabedoria. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, as põe em prática, as guarda no coração, faz ruminar na alma, né? Será semelhante ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu, olha como Mateus coloca, por isso que eu peguei primeiro Lucas e agora eu estou pegando Mateus, por isso que eu quis pegar, né, os dois evangelhos. Caiu a chuva cai do alto, caiu a chuva, transbordaram os rios transbordam de baixo para cima, transbordaram os rios, sopraram os ventos vêm pelas laterais, e investiram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha.
E todo que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será semelhante ao homem louco. Olha só, será semelhante ao homem louco, uma pessoa sem juízo, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva caiu de cima, transbordaram os rios, o rio transbordou de baixo para cima, sopraram os ventos que vieram pelos lados, né, de todos os lados. Geralmente o vento vem de todos os lados, vem um ciclone, né, da forma como um ciclone. E investiram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Quando nós estamos falando de relacionamento, a ruína é grande. A ruína é grande. É grande a ruína. Quando se termina um relacionamento que não está firmado na rocha, não está alicerçado na rocha, que é a cruz de Cristo, a ruína é grande. É ferida para todos os lados. É ferida no afeto, mas é ferida na sexualidade, são marcas que ficam, são chagas que são abertas, são acusações, são apontamentos, são sementes de traição, de acusação, né? É o inferno espalhado. E isso eu estou falando da questão do namoro. Isso eu estou falando da questão do namoro. Imagina quando chega lá na frente, passa-se pelo noivado, chega-se ao matrimônio, como foi nesse caso aí que eu relatei para vocês, e a separação, né? Padre Léo dizia que um casal que separa, eu estou falando isso da realidade daqueles, como eu e a Tatiana partilhava aqui ontem mesmo, da realidade daqueles que são consagrados no sacramento do matrimônio. Quando há ruptura, quando há separação, esse casal passa a sua vida semeando o inferno, porque vai ali se relacionar com um, é adultério, vai se relacionar com outro, é adultério. Não, mas é só um namoro, namoro nada, é adultério. Namoro nada, é adultério. Que a verdade seja dita, é adultério. São João Batista não tinha medo de pregar. Herodes, você não pode ficar com Herodíades, porque ela é mulher do teu irmão. Você está em pecado. Você está em pecado. E quantos não estão servindo na Santa Igreja de Cristo, estão comungando do corpo de Cristo em pecado. Estão comungando em pecado. Ah, mas hoje há a pastoral da segunda união. E de fato há mesmo a pastoral da segunda união. Mas Jesus diz no Evangelho, no princípio não foi assim. Quando aqueles quiseram ali justificar, né, o divórcio, colocando o nome de Moisés. Colocando o nome de Moisés. Mas foi Moisés que deu a certidão de divórcio. Aí Jesus apela para o princípio. Pode pegar lá a teologia do corpo de São João Paulo II, né? O nosso grande Papa, São João Paulo II, o predileto, o escolhido de Nossa Senhora, na teologia do corpo, ensina o livro Teologia do Corpo, deixa muito claro isso. Ele esmiuça, ele troca em miúdos, ele deixa numa palavra tão clara. É o Espírito Santo falando por aquele homem. É bem claro. Jesus diz, no princípio, quando ele fala no princípio, ele está voltando ao princípio. Qual é o princípio? O Gênesis, a criação. Quando eu te fiz, quando eu te criei, quando eu te escolhi, quando eu disse, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e não serão mais dois em uma só carne, né? Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Então, claro, há uma pastoral de segunda união? Há uma pastoral de segunda união. Mas no princípio não foi assim. O Senhor não quis. O Senhor não criou desta forma. O Senhor não fez dessa forma. Mas é por conta da dureza dos vossos corações. É por causa da dureza dos vossos corações que tal certidão foi permitida. Que tal pastoral foi permitida. Foi permitida por conta da dureza dos vossos corações. Então, desculpa falar dessa forma. Não entenda mal. Mas eu vou para o inferno por causa disso? Cabe ao Senhor, não cabe a mim. Julgar não cabe a mim, apontar não cabe a mim te acusar aqui. Não é essa a intenção, né, das nossas lives, não é a intenção das nossas pregações, não é essa a intenção. A nossa intenção é cumprir a vontade de Deus, apontar para o reino dos céus, ser seta, inserir todos na casa da misericórdia, né? A casa da misericórdia, a casa de misericórdia, o Imaculado Coração da Virgem Maria, o amantíssimo coração do glorioso e justo São José, a qual nos entrega o sagrado e chagado coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E ponto. É isso.
Esse é o caminho. Esse é o caminho. Mas, se o homem só se preenche de músicas profanas, a mulher só se preenche de músicas que denigrem a sua dignidade, a sua moral, e o homem que devia ser o protetor, de que devia ser ali aquele que defende, né? Aquele que se coloca entre o perigo e a mulher. E se ele continuar sendo esse acusador, se enchendo só dessas sacanagens, dessas besteiras, dessa infantilidade, dessa falta de moral, dessa falta de modéstia, dessa falta de pudor, que nós estamos sendo bombardeados de todos os lados, pela chuva que vem do alto, pela enchente que vem de baixo, e pelos ventos que vêm pelas laterais. Se nós continuarmos sem um alicerce na rocha, na cruz de Cristo, a ruína vai ser grande. Satanás está ceifando almas e almas e mais almas. Almas e almas e mais almas. Por conta de que não se tem o alicerce da afetividade. Não se tem a cura. Não se leva a afetividade a Cristo. Pronto. Tenha um afeto fincado em Cristo. Amado, quem disse que você tem que sair beijando por aí? Quem disse que você tem que sair ficando por aí? Quem falou aonde foi te ensinado estas besteiras? Aonde foi te ensinado que você tem que experimentar coisas novas? Você tem que experimentar pessoas do mesmo sexo? Porque se você nunca experimentou, você não sabe. Você não sabe. Tá parecendo, sabe o quê? Tá parecendo uma placa que eu vi esses dias, eu passando de ônibus. Eu vi uma placa assim: você acredita em vida após a morte? Pule o portão e descubra. Aí tava a foto de um cachorro enorme lá, de um cachorro feroz. Você acredita em vida após a morte? Pula o portão e descobre, porque o cachorro vai te estraçalhar. Ah, tem que experimentar. Vai lá, experimenta. Porque aquele cão feroz vai te estraçalhar. Estraçalhar. É Lúcifer. É o cão feroz. Ele vai estraçalhar você. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Claro, a emoção de pular o portão e de correr e de conseguir talvez pegar aquilo, pegar isso. Uma aventura. Parece ser o máximo, cheio de adrenalina. Para a juventude é top. Como se diz, os hormônios estão à flor da pele. Você não tem o espírito à flor da pele, não, você vai ver o que te espera. Você vai ver o que te espera se você não tiver o Espírito Santo de Deus à flor da pele. Porque até uma dinâmica, né, que foi feita uma vez, que eu vi, né, quando você enche um copo de água, enche um copo d'água, né, Satanás jamais vai apertar aquele copo de água, porque ele está se enchendo, é mais ou menos assim. Um copo de papel vazio, clac, você aperta ele sem fazer esforço, e ele vira o que nada, né, você destrói ele fácil. Quando o jovenzinho, ele é frágil, ele tem as suas relações enfraquecidas no sentido assim de formação, né? De uma formação espiritual, mas também de uma formação humana. Ele está sendo formado, né? Desde a vida intrauterina, depois da sua primeira infância, segunda infância, terceira infância, né? É uma criança, é um pré-adolescente, é um adolescente, é um jovem, não é mesmo? É um adulto, está na sua terceira idade. O ser humano está numa constante formação, né? Desde a vida intrauterina, desde o momento que o espermatozoide fecundou o óvulo, ali, aquele zigoto já é uma vida completa. Belíssima, querida por Deus, esplêndido, é o maior dos milagres. É o maior dos milagres. Eu nem sei quanto tempo eu já estou aqui. Já vai fazer uma hora. Que a gente está aqui. Louvado seja Deus. Então, já é uma vida completa. Então, está em constante formação. Mas, então, é frágil, né? Por quê? Porque Satanás em si, ele é espírito, né? E nós não. Nós somos corpo, alma e nós temos o espírito, né? Então, nós somos mais frágeis, né? A nossa inteligência é limitada, não é mesmo? Nós temos aí essa trava, né, que nos limita, né? E Satanás é maior que nós no sentido, né,
que ele é um ser espiritual, ele não tem matéria. Mas Deus, que é espírito, é infinitamente maior. E Deus quis se fazer matéria no sentido 100% Deus e 100% homem, né? Para nos ensinar. Né? E quando ele nos ensina a ser cheios do Espírito Santo. Então você pega um copo de papel, aí você vai enchendo de água, vai enchendo de água, vai enchendo de água. Na verdade você vai enchendo do quê? De água viva, que é o Espírito Santo de Deus, até transbordar ali, ó, ficar ali na linha, né, de transbordar. Satanás jamais vai apertar aquele copo de papel, se ele estiver cheio do Espírito Santo. Porque no momento que ele apertar, o Espírito Santo pega ele. Quando você aperta o copo de papel, o que faz? A água instantaneamente, né, automaticamente, né, no momento, no exato momento que você apertou, a água já, pá, a água derrama ali. Então Satanás jamais vai fazer isso com aquele copo de papel que estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio da graça que se converte em glória. Em Cristo, claro, para Cristo no reino dos céus. Jamais ele vai fazer isso. Ataque nós vamos ter de todos os lados. Nós vamos ter ataque por conta, como eu disse, chuva, né? o transbordamento, os ventos. Nós vamos ter ataque por conta de músicas profanas. Nós vamos ter ataque por conta de programas profanos. Nós vamos ter ataque por conta de ideologias que estão sendo cada vez mais incutidas. Cultura da morte, movimentos, né? Movimentos LGBT, feministas, movimentos queer, que assim, vai trazer aquele turbilhão, aquele vendaval, vai vir ataque de todos os lados. Vai vir ataque de todos os lados, mas o apóstolo já diz: jovem, vós sois forte, pois vencestes o maligno. Jovem, vós sois fortes, pois vencestes o maligno. Né? Glorifica o nome do Senhor, firma-se na rocha, contempla a cruz de Cristo do Senhor, não é? É bombardeado de todos os lados, sim, porque ainda tudo vem nos roubar o tempo, as redes sociais, não é mesmo? Vem roubar o nosso tempo de fazer uma boa leitura, não é mesmo? Fazer uma boa leitura aqui, ó, Escola da Perfeição Cristã, né? Uma ótima leitura, a Sagrada Escritura, a Imitação de Cristo, estou pegando os que estão aqui perto de mim, Imitação de Cristo, Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, a História da Santa Igreja, né? Existem o Catecismo da Educação Cristã, o Catecismo da Educação, Mentes Brilhantes, Mentes Brilhantes? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, a mente bem treinada, não é? Para uma formação humana, então uma formação tanto espiritual, mas uma formação humana também, né? Uma formação humana também. E isso deveria ser colocado até uma exortação, né, nos nossos encontros de noivos. Por que não falar dessas coisas, né? Por que não, se existe essa questão pré-matrimonial, claro que no período que nós estamos vivendo está mais difícil, mas se tem, né, dentro da pastoral familiar as suas divisões, né, de pré-matrimonial, de pós, que aí já seria a questão do encontro de casais com Cristo, mas também há a questão dos casos imediatos, não é? Então, por que não nessa questão do pré, não colocar essas coisas? O nosso trabalho hoje, essa ideia, essa inspiração do Espírito Santo é justamente para quê? Para que quando se vá, né, discernir a vocação, né, vocação matrimonial, tenho discernido isso no meu coração, jamais entre na vocação com dúvidas. Né? Nós falamos até uma live, eu e a Tati fizemos uma live, né, pregando sobre essa questão da vocação. Se você tem dúvidas, né, não vá. Não entre em qualquer vocação, não entre com dúvidas. Não entre com dúvidas. Você tem que ter a certeza no seu coração. Silencia, vai até o Senhor, ouve. Né? Mas como que eu faço isso nos dias de hoje? Amado, nas aparições da Santíssima Virgem, ela não fala nada diferente do que o Evangelho já nos anuncia, o que o Senhor já pregou para nós, a boa nova. Jejum. Faça oração. Né? Ore realmente, faça penitência, mortificação. São coisas que talvez parece que estão sendo perdidas, né? E precisa ser lembradas. A juventude precisa. Isso faz a juventude forte. É isso, jovens, sois fortes para vencer o maligno. Sois fortes nessas coisas.
Porque se revestiu da armadura de Deus, a armadura do cristão. Só que essa armadura não é sua. A armadura é de Deus. Revestivos da armadura de Deus. A armadura não é sua. Você é um copinho de papel. Você é frágil. Então se reveste da armadura de Deus. Se reveste da armadura de Deus. E se revestir da armadura de Deus é realmente isso. Faz a vontade de Deus. Faz a vontade do Senhor, escuta para obedecer a vontade do Senhor, de realmente ser um jovem forte. Então, em vez de perder tempo com tantas bobeiras, né, com tantas séries, com tantos filmes, com tantas lives, com tantas mensagens no WhatsApp, vídeos, não é mesmo? Tantos perfis na internet, por que não buscar de fato uma formação autêntica, formação espiritual, mas também uma formação humana? Por que não ter um diretor espiritual? Por que não ter um formador, né? Hoje, os bons livros, né, têm sido os nossos diretores espirituais aqui, os nossos mestres de vida interior, né, têm sido José e Maria de Nazaré. A minha família tem se estruturado dessa forma. Nós somos perfeitos? Não, claro que não. Nós estamos na escola da perfeição cristã. Nós estamos na escola, ou seja, nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo. Só que o Espírito Santo impulsiona para que isso não fique só para nós. Não fique só na nossa realidade aqui, mas que de fato nós sejamos anunciadores. Como já dizia John Billings, nós, vocacionados ao matrimônio, temos a obrigação de testemunhar perante o mundo, de ser sal da terra, de ser luz do mundo e anunciar com força de que é válido viver o sacramento do matrimônio. Só que viver de forma que o alicerce comece lá. A cruz, né? Vamos cavar, ou seja, vamos cavar até encontrar a rocha para firmar um alicerce na cruz de Cristo e o Cristo ser o centro. Um centro, né, de todo e qualquer relacionamento. Mas para isso é necessário o jejum, a oração, a penitência, a mortificação, né? A reza do Santo Rosário, né? O Santo Rosário, o terço da Santíssima Virgem, é importante demais nessa formação. É importante demais para curar as feridas. Porque eu digo para você, quem não tem feridas interiores? Quem não tem feridas interiores? Né? E ainda mais hoje, feridas que já vêm lá da vida intrauterina. Rejeição dos pais, tentativa até mesmo de tirar a vida, né, daquele nascituro. O nascituro, para quem não sabe, é o bebê que está sendo gerado no ventre da mãe, é chamado de nascituro. Então, feridas todos temos. Por rejeições, todos passamos. Todos passamos. Claro que umas de forma mais escandalosas, outras de formas mais graves, mais acentuadas, outras são formas mais leves, né, mais sutis. Mas quem de nós hoje não sofremos com isso? Então, é importante viver estas práticas e ter uma boa formação. Uma formação cristã, repito, e uma formação humana. Uma formação cristã e uma formação humana. Aí a proposta é, vamos dar vida para as nossas catequeses? Catequista, vamos dar vida para a nossa catequese? Vamos dar vida. Pais, vamos dar vida para a catequese dos nossos filhos? Vamos catequizar eles também nos nossos lares? Com uma vida de oração? Vamos inserir na vida cotidiana dos nossos filhos uma vida de oração, apresentar a eles o menino Jesus, apresentar a eles a Sagrada Família. A proposta dessas lives que nós estamos fazendo, por isso repito, divulgue ela, né? Se serve para você, se serve para a sua vida, se tem coerência o que está sendo falado aqui, se está sendo pregado aqui, tem coerência. Então anuncia, divulga ela, manda para outras famílias também, manda para outras pessoas que caminham na fé e até mesmo aquelas que não caminham, para que haja um despertar, para que haja um chamado à conversão. Para que realmente nós possamos vencer esse combate. Vencer esse combate, porque se continuar dessa forma, está num terreno de areia movediça. Areia movediça, está se afundando cada vez mais. Quanto mais se movimenta, quanto mais agitação, quanto mais bagunça, quanto mais barulho, né, mais vai se afundando. Procura no silêncio interior.
Procura no silêncio da sua alma. Procura no silêncio da Santíssima Virgem. Procura no silêncio do casto São José. Não é que eles são mudos. O silêncio não é um mutismo. O silêncio não é um mutismo. Mas o silêncio é o preenchimento de uma palavra. O preenchimento de uma palavra. Hoje o jovem não sabe ler, o jovem não sabe escrever, o jovem não sabe interpretar, o jovem não sabe falar, o jovem não sabe expressar as suas ideias, porque ele já vem com uma relação interior, uma afetividade que seja, né, totalmente denegrida. Porque não foi falado para ele sobre moral, não foi falado para ele sobre pudor, não foi falado e não foi ensinado para ele sobre o pudor, não foi falado para ele sobre modéstia. Né? Nós temos também o conhecimento de alguns irmãos e tal, e a gente conversando e partilhando e tal, a gente percebe que quando não se tem o papel do pai dentro do lar, né, a criança, o menino, ele fica sem uma referência paterna. Ele fica sem uma referência paterna. Quando não se tem a presença da mãe no lar, fica-se sem a referência materna. Fica sem a referência materna. Digamos que uma música que a nossa filha cantava muito quando era menor, né? Mamãe é carinho, papai é proteção, né? Fica sem a referência dessa questão de proteção, justiça, dessa questão de carinho, amor. Né? Deus é amor. Né? Deus é amor, um amor misericórdia, mas Deus também é proteção no sentido de justiça. Deus é justo, e quando ele é justo é porque ele está protegendo. Compreende? Compreendeu ali essas duas colocações? Então é importante o papel do pai, é importante o papel da mãe. É claro que na realidade de hoje nós temos famílias que se iniciaram muito cedo, né, e que não estão firmadas dentro do sacramento do matrimônio. Não estão firmadas dentro do sacramento do matrimônio. Bom, eu ouso dizer, que bom! Que bom que não se foi para o sacramento de uma forma duvidosa. Porque nós repetimos, nós não cansamos de repetir também sobre isso. Não se deve entregar o sacramento para aquele que não conhece a Jesus. Então, é importante primeiramente apresentar a Jesus Cristo. É importante primeiramente apresentar a Jesus Cristo para se sair da vida do pecado. Né? A grande misericórdia de Deus, sabe qual foi? Quando Adão e Eva desobedeceram, nós vemos lá em Gênesis, nós vemos assim, deixa eu pegar como palavra, expulsemos agora o homem do paraíso, é mais ou menos isso a qual o Senhor fala. Lá no princípio. Deixa eu pegar aqui em Gênesis, para que a gente fique bem dentro do contexto e bem claro, né, do que a Sagrada Escritura está falando para nós. Vamos lá. Corrupção da imagem, o Filho de Deus. Viram que as filhas... Não. Mais para trás um pouquinho. Aqui. Aqui eles já caíram no pecado aqui. Espera aí. Não é bom que o homem fique só. Capítulo 3, tá? Vamos no capítulo 3. Aqui, ó. Aqui, no livro de Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 21, tá? Ó, o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu, né? Olha a misericórdia. Aqui é o ato de misericórdia. Quando Deus faz, né? O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles
e os vestiu, Deus está agindo de misericórdia. Eles desobedeceram, mas ainda assim Deus agiu de misericórdia para com eles. Deus não os desamparou. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também o fruto da árvore da vida. Essa é a justiça de Deus, né? A grande misericórdia, mas a justiça de Deus. Deus aqui, ele protege o homem. Por que ele protege o homem? Olha só. O Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde tinha tirado. Peraí. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e a coma, e viva eternamente. Deixa eu parar aqui no versículo 23. Por quê? Porque o homem, ele estava na desobediência, ele rompeu com Deus. Se ele toma da árvore da vida e vive eternamente, ele viveria eternamente afastado de Deus. Ou seja, ele viveria eternamente um inferno, a ausência de Deus. Compreende? Mas quando Deus expulsa ele do paraíso, Deus está o protegendo de um destino a qual não haveria uma religião, um religar, porque o religar seria somente lá em Cristo. Compreende? Então, Deus nos concede aí a sua justiça e a sua misericórdia, né? A sua proteção e o seu amor. Papai é carinho, mamãe é proteção, né? Ou quer dizer, mamãe é carinho e papai é proteção. Só que isso tem que vir desde lá, né, da nossa primeira infância, sermos curados. Então, nós vemos aí algumas pessoas, né, já até numa vida madura e tal, mas não consegue desenvolver, se posicionar como homem, mas fica com aquela mentalidade, né, infantil, né, com aquelas ladainhas infantis, com aquelas birras, né, com aquelas infantilidade, com aqueles joguinhos, né, com aquelas coisas que denota assim que é uma pessoa que parece que não cresceu, tipo, sabe, vou usar esse termo, né, tá retardado no sentido de retardo realmente, não é? Para a idade dela, tá de retardo. Por quê? Porque e muitas vezes isso, sabe aonde ocorreu essa ferida? Sabe por que não desenvolveu? Porque não houve ali a modéstia. A modéstia não é simplesmente a forma de se vestir, mas também a forma de se comportar, a forma de olhar, a forma de ouvir, a forma de, sabe, aquela pessoa que quer ser muito escandalosa e tal, né? Será que José e Maria de Nazaré eram assim? Queriam chegar no lugar aparecendo e tal? Oh, e aí fulano, e aí ciclano, e aí? Queriam ser descolados? Não. Eles queriam cumprir a vontade de Deus. Uma só coisa basta. Cumprir a vontade de Deus. Cumprir a vontade do Senhor. Isso nos leva a uma vida cheia de felicidades. Né? Felicidades completas e não euforias, né, que se encontram em diversos tipos de relacionamentos, né, por aí afora hoje. Né? Então, eu quero concluir essa live deixando essa mensagem para você, né, dessa passagem, dessa palavra de Deus, dessa força que vem do alto do Espírito Santo. Eu espero que na próxima live você esteja também conosco, divulgue, né? A próxima live será amanhã, o mesmo horário, às 21h30, né? Foi convidado um casal para estar conosco, falando sobre amor conjugal. Falando sobre o amor conjugal, tá? Então, eles vão falar para nós sobre esse tema. O tema de hoje, eu quis falar justamente isso. Voltar-se para dentro de si, para ser curado na sua afetividade, desde a sua primeira infância. Mas eu não me lembro, eu passei por muitas coisas e tal, não sei o quê, né? Por meio da oração, o Espírito Santo vai te lembrando de todas as coisas e vai fazendo que você viva, mesmo aqueles momentos de ferida, aqueles momentos de dor, que você viva na presença de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai dando toda esta cura para você, tá bom? Salve Rainha Santíssima e valei-nos o glorioso e justo São José. O importante não é você ver grandes sinais e prodígios, estouros, né, e fogos e que seja. O importante é a conversão. O importante é se deixar encontrar pela verdade. E a verdade é uma pessoa.
nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Eis a cruz de nosso Senhor. Afastai para longe de nós todo inimigo da salvação, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.